Estamos começando mais um Pode Prospectar, o podcast número 1 em prospecção e outros temas. E hoje a gente está gravando aqui na Feira do Empreendedor do Sebrae, aqui em São Paulo. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Simone de Fátima, terapeuta familiar sistêmica, facilitadora de rodas de conversa, palestrante e mentora. Simone, obrigada por aceitar meu convite. A gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a saúde mental da mulher e como conciliar os diversos papéis que nós, mulheres, temos como mãe, vida profissional, como pessoas, né? A gente vai falar disso, que eu acho que é um tema muito relevante para todo mundo. Simone, obrigada mais uma vez e se apresente um pouco mais, por favor. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você, nesse podcast que será um sucesso, uma lindeza como você. Eu sou Simone de Fátima, a minha primeira formação é em serviço social, então trabalho há muitos anos com famílias, com pessoas em situação de vulnerabilidade, com mães, e aí depois eu fiz uma outra formação em serviço social no campo sócio-jurídico, como se fosse uma especialização em direito, e terapia familiar sistêmica de casais, que são alguns anos de formação. Quando eu estava fazendo serviço social, um dia eu vi um livro de uma autora que era terapeuta de família. E na época eu morava no Paraná. E eu lembro que eu olhei e eu falei, nossa, deve ser muito bacana. Mas quando que eu irei fazer isso, né? Porque lá no Paraná, até chegar lá, essa formação iria demorar muito. Até que um dia me mudei para São Paulo e no momento certo senti que era a hora de eu começar. E quando eu quis me tornar terapeuta, eu fui estudar sobre as diversas abordagens que existiam, até que eu vi que realmente isso era o que eu queria fazer. Porque nessa abordagem sistêmica, a gente consegue ter um olhar sistêmico sobre a família, sobre esse indivíduo, a importância de cada pessoa no sistema familiar. E quando uma pessoa desse sistema muda, todos os outros mudam também. Então a gente vai lidando com essa autorresponsabilidade, melhorando a comunicação de cada membro dessa família, injetando saúde nas famílias, que é uma questão que a gente vê cada vez mais essa dificuldade das relações familiares, dos casamentos, das relações pais e mães e filhos, né? Então, realmente eu vi a necessidade da gente poder injetar saúde nessas famílias e essa formação vinha contemplar tudo isso que eu acreditava. Hoje eu trabalho como terapeuta de mães de filhos típicos e atípicos, então mães diversas e mães que têm também algum filho com alguma necessidade específica, com alguma deficiência. Sou facilitadora de roda de conversa para mulheres, porque eu acredito que é importante que as mulheres tenham esse espaço de fala, de troca, de experiência, né? E eu falo que quando uma mulher se cura, a outra se cura também. Então é um lugar de muita riqueza. Essas rodas acontecem quinzenalmente e eu faço também rodas para mães atípicas. Então, trabalhando aí há 14 anos com mães atípicas também, eu acredito ser de suma importância que as mães tenham esse espaço para elas, para falar sobre os desafios dessa maternidade e também sobre de que forma que a gente pensa em possibilidades. Elaboração do diagnóstico, novas fontes de renda. Inclusive, hoje eu estou organizando um livro de mães atípicas, que são mães empreendedoras, que muitas vezes veem no empreendedorismo um espaço para que elas possam ser mães e ser também profissional, cuidar desse filho. Hoje eu estou escrevendo um livro também sobre empreendedorismo, sobre questões aí desse mundo, que é de suma importância, né? A gente vai falar aqui um pouco mais sobre todo esse processo, das diversas formas dessa mulher exercer aí o seu campo profissional, mas muitas vezes é um lugar que ela consegue também conciliar tudo isso, mas vamos falar hoje um pouco de que forma que essa mulher também em outros espaços consegue conciliar todos os seus papéis. Muito bom. É interessantíssima essa sua fala, né? E essa sua atenção e profissional dedicado a olhar mães em situações diferentes. Porque às vezes a gente tem a ideia que mãe é mãe. Mãe de filho típico é uma mãe. Mãe de filho atípico, eu imagino, seja muito mais desafiador, né? Com muito mais obstáculos, né? E que precisa ter esse olhar com cuidado. E eu com certeza eu vou querer falar um pouquinho disso especificamente. Mas eu queria que você começasse com uma dúvida que eu tenho, que é: o que para você é um equilíbrio ideal para uma mulher que exerce diversos papéis? E quais são os papéis que a maioria ou parte das mulheres exercem no dia a dia? E como equilibrar?
Isso dependendo da classe social que nós estamos falando, de uma mãe que tem aí privilégios e mães que não têm. Quando falamos de mães solo, de mães atípicas, a gente vai olhar para isso de uma outra forma, mas falando de uma mulher, que a gente possa contemplar esses papéis. Uma mulher, eu acredito que ela precisa todos os dias ter um tempo para cuidar de si mesma. Então, em primeiro lugar, a gente precisa se ver como mulher. Além do nosso papel de mãe, nós somos mulheres em primeiro lugar. Então, para mim, todos os dias a gente precisa tirar um tempo para cuidar de si, né? Falaremos mais aqui, mas quando eu tive o meu primeiro filho, eu lembro que eu acordava junto com meu filho. E em algum momento eu comecei a ler um livro que chama O Milagre da Manhã. Inclusive, para quem não leu, fique à vontade para ler esse livro. Esse livro traz um pouco dos desafios que o autor estava tendo ao longo da sua vida. E um amigo fala para ele: por que você não começa a fazer uma caminhada todos os dias de manhã? E ele fala: caramba, né? Mas minha vida está toda ruim, eu vou sair para caminhar de manhã. E ele fala: bom, você não tem nada para perder. E aí esse moço começa todos os dias de manhã fazer uma caminhada e ele começa a encontrar possibilidades para os desafios que ele estava vivenciando. E aí ele pensa: nossa, isso é bom. E aí ele começa a acordar 2 horas mais cedo. E aí ele começa a ler naquela outra hora do dia dele. E ele fala: nossa, eu estou me desenvolvendo muito nesse processo. E é quando esse moço começa a se desenvolver realmente e consegue mudar em muitas questões na sua vida. E ele escreve esse livro que chama O Milagre da Manhã, acordando às 5 horas da manhã. E naquele momento eu comecei a acordar meia hora mais cedo do que eu acordava. E eu começo, durante esse processo eu estava lendo esse livro, começo a fazer uma aula de yoga online, meditação, e eu começo a encontrar muito mais recurso emocional para lidar com meu filho. Eu lembro que quando meu filho acordava, eu já estava muito mais disposta, mais feliz, né, para mim poder gerenciar a minha maternidade. E aí eu começo a acordar 1 hora mais cedo e isso realmente mudou muito minha vida. Porque eu comecei a me olhar como mulher, além desse papel de mãe. Porque até os 2 anos, muitas vezes fala-se dessa mulher que até os 4 meses ela precisa voltar para essa vida dela. E a gente fala aqui de uma questão muito física, fisiológica. Então, essa mulher que vivencia tudo isso até os 4 meses, ela deveria estar pronta fisicamente. Mas, emocionalmente, nós usamos aí um tempo de 2 anos para que essa mulher ela possa começar a se ver novamente como uma mulher. A gente vai renascer como uma mulher. Inclusive, por isso até que eu desenvolvi uma mentoria chamada Renascimento, porque eu acredito que nós vamos renascendo em diversos momentos da nossa vida. Nós renascemos após o nosso casamento, nós renascemos após o nascimento do primeiro filho, do segundo, do terceiro, né, nos âmbitos profissionais. Então, esse renascimento acontece de muitas formas ao longo da vida. E se nós não paramos e nos olhamos realmente para quem nós nos tornamos, quem nós éramos, quem nós somos e quem nós queremos ser a partir de agora, às vezes nós ficamos presas nesse passado da mulher que nós éramos. E nós nos perdemos também, quem nós somos agora. Mas ao longo desse processo também é importante a gente olhar para a nossa essência. Né? Quem nós somos enquanto essência, quais são os nossos valores, o que é importante, inclusive após o nascimento, que eu quero continuar olhando para isso. Então, olhar para esse momento desse autocuidado. Então, em primeiro lugar, é nós cuidarmos de nós mesmas enquanto mulheres. Precisamos colocar a máscara de oxigênio em nós, em primeiro lugar, senão nós não conseguiremos cuidar das outras pessoas ao nosso entorno. Em segundo lugar, acredito que é importante olharmos para o nosso casamento, né? Porque muitas vezes nesse papel da mãe, também é como se fosse o nosso único papel. E não, ele é um dos nossos papéis. Então esse casamento, muitas vezes, ele se perde nesse processo. E quando esse filho ele sai de casa, nós falamos muito da síndrome do ninho vazio. Quando o filho sai de casa e esse casal, ele exerceu apenas o papel de pai e mãe, eles se desconhecem. Deve ficar um vazio, né? Tipo, não nos reconhecemos, não temos Sim. intimidade, eu imagino. É por isso que é síndrome do ninho vazio, porque esse casal ele não se reconhece mais e é um momento que acontece muitas separações, inclusive na saída dos filhos, quando eles saem de casa para estudar, quando saem no seu casamento. Então, deveria ser algo assim, ufa, agora o tempo é só nosso, vamos Sim. aproveitar. Eu vejo casais assim, mais velhos que eu, né? Minha filha é pequena, eu não cheguei lá ainda, mas vou chegar, mas meus planos são de viajar, só, né, viajar a 2 e fazer coisas assim, com parceiro mesmo, né? E então é um momento que deveria ser tão bom e que até os filhos poderiam olhar e falar, uau, olha os meus pais. E aí acontece algo assim, é muito triste, né? E que, pela sua fala, imagino que muitos casos poderiam ter sido evitados se houvesse uma compreensão
Porque às vezes você não faz porque você não quer. Eu falo até por mim, né? A Lívia, minha filha, tem 6 anos e há 1 ano e meio, mais ou menos, decidi fazer uma viagem a dois. Aí fomos, eu e meu marido, vamos para o litoral, bem pertinho, porque se precisássemos, a gente voltava fácil, sabe? Mas passamos só 3 dias fora. Mas a gente foi sem querer ir. Nenhum dos dois estava assim, uau, vamos aproveitar, nossa, vamos ficar à vontade, né, vamos descansar. Não, a gente foi sem querer ir. E foi tão bom, foi incrível, assim, sabe? Uma conexão, assim, necessária. Então, hoje eu aconselho casais, amigos, de fazer, ainda que você não se sinta seguro ou com vontade. É claro que cada um dentro da sua realidade, porque às vezes você vai se sentir confortável se seu filho tiver 8 anos, não 5, né? Cada um tem a sua realidade. Mas eu acho isso muito importante. Eu tenho isso muito forte de manter também esse papel. E eu acho que isso facilita a minha vida como empresária. É impressionante como acho que uma coisa sempre vai estar ligada à outra, né? E aí eu queria que você falasse disso até, eu acho que com certeza vai ter a ver também com essa questão de se enxergar mulher, porque a nossa autoestima, eu não sei se isso funciona para todo mundo, vou falar algo meu e vou me segurar aqui se eu começar uma sessão de terapia, gente, porque falar com terapeuta é perigoso, né? A gente não perde o limite. Mas eu percebo, por exemplo, que quando eu não me sinto bem, esteticamente, eu fico de mau humor, eu fico irritada, eu fico sem paciência. E quando eu percebo, eu envolvo as pessoas ao meu redor em algo que é só meu, mas que é resolvido por mim também. E aí eu paro e falo, opa, aqui eu já preciso fazer alguma coisa, né? Então, isso faz parte também? Ou é só comigo? Acho que é importante sempre, né? Tem uma coisa que eu falo no processo terapêutico das minhas pacientes, que nós vamos curar o passado dessa mulher para que ela possa compreender esse presente e transformar o seu futuro. Então, tudo que é excesso está errado, tem algo ali. Então, sempre quando a gente vai olhar para os excessos de qualquer coisa, excessos de cirurgia plástica, excessos de compras, todos os excessos, tem algo faltando. Então, a gente precisa olhar no processo terapêutico internamente o que falta, como que nós curamos isso para que realmente a gente possa se olhar de uma forma diferente. E o processo de autoconfiança é construído diariamente. Nós precisamos olhar de que forma que foi a nossa infância, a nossa adolescência, todas as fases da nossa vida para a gente ver quantas mulheres sofreram bullying, sofreram abusos sexuais. Então, muitas mulheres sofreram abusos sexuais e elas não conseguem amar esse corpo. Elas sentem que elas têm um corpo sujo. Enquanto a gente não cura esse processo de um abuso, essa mulher talvez nunca vai ter uma vida sexual saudável. Isso vai respingar nesse casamento, porque talvez ela nem saiba, talvez ela tenha vergonha de falar para o seu esposo, ela nunca falou para ninguém, ela sofreu em silêncio. Então a gente precisa olhar muito para todo esse lugar. O que nós precisamos curar dessa mulher ao longo da vida? E esse processo terapêutico que eu vou olhando para minha paciente, cada fase da sua vida, nós olhamos para todo o seu processo da sua ancestralidade, da sua avó, da sua mãe, o nascimento. Dentro do processo do renascimento, nós fazemos um renascimento mesmo, uma sessão para que essa mulher possa nascer de novo, para que ela possa vir ao mundo de uma forma saudável. Inclusive, como foi o parto dessa mulher? Um parto de fórceps? Como que essa mulher chegou ao mundo sendo puxada? Total. Como que foi essa gestação? Uma mulher que se sentiu rejeitada, ela se sente sempre rejeitada pelos homens, ela se sente sempre rejeitada por todos, porque muitas vezes, quando essa mãe engravidou, a mãe, por diversas questões, não estava esperando por aquele filho, ou quando essa filha se sente rejeitada pelo pai, e num discurso dessa mãe ao longo da vida, isso é trazido, o seu pai nunca te aceitou, o seu pai foi embora quando você nasceu, o seu pai não queria ter uma menina e sim um homem. Então essa mulher pode ter diversos fatores que respinguem na sua vida adulta e que ela nunca entenda. E num processo terapêutico, através de boas perguntas e de ressignificação de tudo isso, a gente consegue trazer a consciência para essa paciente. Por que você se sente assim? Por que você sente que essa autoconfiança nunca está? Por que você não se sente merecedora de ter um casamento bom, de ser uma boa mãe, de estar num emprego respeitoso? Nós não precisamos estar em ambientes de trabalho tóxicos.
né? Então, mas nós precisamos se sentir merecedoras de estar em espaços e em relações saudáveis. E para que nós nos sentimos merecedoras, muitas vezes nós precisamos curar o nosso passado, porque ao longo da vida sempre nos faltou muito. Então, quando a gente vive uma vida de escassez, a gente vem de uma família com muita falta, sempre falta comida, falta amor, falta muitas coisas. É muito difícil a gente ter esse lugar do merecimento. Então, a gente, inclusive na mentoria Renascimento, tem uma sessão que é só sobre o merecimento dessa mulher, para que ela possa mudar o seu mindset para o merecimento, para a abundância, e nós desconstruirmos as crenças da escassez. Dentro disso, a gente vai olhar, né, quais são as lealdades familiares dessa mulher. Porque muitas mulheres, quando a sua avó foi infeliz no amor, a sua mãe foi infeliz no amor, as suas irmãs são infelizes no amor, ela não se sente merecedora de ser feliz no amor. Se todas da sua geração separaram, ela sente que ela tem também uma lealdade com as outras mulheres, ela precisa separar. É incrível. Mesmo quando o seu casamento talvez não teria motivos para uma separação. Você carrega coisa que não é sua. Então a gente precisa sempre Certo. falar, carrega muito. Então a gente vai fazendo toda essa limpeza também ancestral para que a gente possa falar para essa mulher, quando você rompe um padrão, você hoje tem a possibilidade de romper todos os padrões familiares. Eu tenho, e todas as mulheres que estão nos ouvindo hoje, elas podem romper os seus padrões familiares. E quando nós rompemos esses padrões, nós permitimos que as próximas gerações elas possam ter uma vida mais saudável. Então a gente sai do lugar de ficar presa ao passado, mas a gente permite dar acesso para o futuro. Sim. Que cada geração que venha possa ter um relacionamento saudável, possa ter uma vida de mais saúde física, mental, espiritual, que essa alma pulse, que essa mulher possa realmente saber quem ela é, que ela se sinta merecedora, que ela possa realmente escrever a sua história de vida. Sim. Então, muitas vezes ainda existe muito tabu do processo terapêutico. Mas o processo terapêutico e autoconhecimento, quando nós temos uma profissional que te pega pela mão e fala, vamos juntos, vamos descobrir o que está impedindo você de dar os próximos passos, isso muda a vida. Tem sessões que eu faço, daí a gente até brinca assim, só isso aqui tá pago, né? Assim, eu comecei uma mentoria e a mentorada falou assim, essa sessão aqui, Simone, pagaria toda a mentoria. Porque é sobre isso. É uma mudança de mindset, uma E informação muda tudo. Essa é a impressão que eu tenho dessa questão do renascimento. Nem sempre está ligado a necessariamente, mas pode ser também, a um problema específico, a um trauma, a uma questão. Mas às vezes é aquele sentimento que a gente tem de que algo não está bom, de que eu quero mais, aqui não está me cabendo. Você não sabe o porquê. E aí, renasça. Funciona mais ou menos assim? Porque eu conheço um monte de gente, empresário, que está nesse momento de mudança de carreira, de ter dúvidas, de ter medos de renascer, seja em qualquer área. E às vezes um renascimento, para quem está de fora, é algo assim, é só fazer, é só dar o primeiro passo. E eu falei com outros convidados aqui, que eu costumo falar que quem fala é só fazer é porque nunca fez. Quem fala é só prospectar, é só vender, é só mudar, é só falar, é só subir no palco, é porque nunca fez. Porque nada é simples. E ainda assim, uma situação vai ser muito diferente de uma pessoa para outra, né? Então, eu sou muito a favor de terapia. Eu curei muitas questões. Eu sou muito mais forte, com certeza, graças à ação de terapias. Então, assim, eu concordo que tem tabu, né? Principalmente pessoas mais velhas. Acha que é falta do que fazer, né? Ontem eu conversei com um psicólogo e ele falou, né? Antigamente tinha isso, né? Depressão é falta de roupa para lavar. Gente, isso é tão individual. E aí você me trouxe algo assim, de estar preso, e aí você muda e mudam as gerações futuras. É algo libertador. E isso não significa, eu imagino, me corrija se eu estiver errada, que isso vai ser mágico e que sua vida vai ser 100% boa, mas que ela vai ser sua. Não vai ser a da sua mãe, do seu pai, dos seus avós. Ela é sua. Boa ou não, é a sua vida. E isso é liberdade, né? De você fazer o seu. Nós temos o poder de fazer escolhas todos os dias. Nós escolhemos o futuro que nós queremos. Nós escolhemos se gastaremos com a terapia ou com uma remédio, pizza, ou com remédio. Então, nós fazemos as escolhas de tudo na nossa vida. E às vezes, quando nós pensamos que algo é caro, aquilo te traz tanta saúde, aquilo te traz tantas relações positivas, te traz tantos ganhos. E nesse processo da autoconfiança, uma forma também
né? E aí tem até um exemplo que às vezes eu falo, que se nós convidarmos, nós marcamos com uma diarista para ir na nossa casa no primeiro dia, e essa mulher não vai. Nós combinamos com essa mulher que ela irá na outra semana, ela não vai. Nós combinamos com essa mulher que ela irá na terceira semana, ela não vai. Muitas pessoas nem combinarão nem a segunda nem a terceira mais. Deixa de confiar. Algumas pessoas talvez combinem, né? E nesse lugar você perde a confiança nessa mulher. Sim. Por que nós combinamos, amanhã nós iremos na academia e nós não vamos? Amanhã nós vamos começar a se alimentar melhor e não vamos. Amanhã eu farei isso e eu não faço. Toda vez que eu combino comigo mesma algo e eu não cumpro, é como se eu fosse destruindo a minha autoconfiança. E toda vez que eu falo amanhã eu farei e eu faço, eu me comprometo. Eu me comprometo comigo mesma, porque a vida é minha. Isso trará benefícios em primeiro lugar para mim e para as pessoas que estão no meu entorno. Mas toda vez que eu me comprometo com algo e eu consigo colocar aquilo em prática, eu vou diariamente construindo essa minha autoconfiança. E essa autoconfiança é um processo diário. Então, das escolhas que nós fazemos diariamente, desse comprometimento que nós temos que ter conosco em primeiro lugar, os limites que nós precisamos colocar em muitas situações, os nãos que nós precisamos falar para o outro para que nós possamos falar sim para nós mesmas. Então, é muito importante que a gente realmente possa olhar para isso. E sobre esse processo, às vezes, nós precisamos ir com medo mesmo. E o medo não é ausência da coragem. A coragem é nós ir fazer alguma coisa com esse medo. Apesar do medo. Apesar do medo, você vai e faz. Porque o nosso maior medo não é nós sermos fracassadas. O nosso maior medo, muitas vezes, é o sucesso. Porque o sucesso, ele dá trabalho. O topo dá o trabalho. Mas o topo compensa. Mas, quando você pensa, e se eu tiver uma empresa com 100 funcionários? E se eu tiver uma empresa com 1000 pessoas para gerenciar? Então, ao longo da vida, a gente precisa estar muito atenta para nós não nos boicotarmos. Não nos boicotarmos nesse processo com o medo do próximo passo. De acharmos que nós não daremos conta de chegar lá. Então, a gente precisa confiar em si mesma e dar os próximos passos. Porque esses próximos passos te levarão aonde você deseja chegar. E todo mundo quer chegar em algum lugar. Com certeza. Ninguém está aqui para nada. Com certeza. Cada um veio com um dom. E a cada atendimento, Elid, uma das coisas que eu mais gosto de fazer com as minhas pacientes é ajudar que ela descubra qual é o dom dela. Sim, Por que você falar, está às vezes aqui? Não tá claro, né? Qual é o meu propósito? Às vezes você acha que é uma coisa, e você acha que propósito está ligado ao seu dom profissional, né? Ai, mas eu não me descobri profissionalmente, qual é o meu propósito? Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, essa descoberta eu acho que é essencial. E não é fácil. Eu tenho muitas coisas muito bem definidas e por muitas vezes é muito comum uma dúvida surgir, eu pensar e você sempre buscar, né? Mas quando você está nesse processo de sempre buscar, não quer dizer que você não está satisfeito, mas quer dizer que você precisa de mais. É algo parece que é da alma. Eu sou essa pessoa. E às vezes eu busco e falo, nossa, mas você não está satisfeita? Não, eu estou muito satisfeita e grata. Mas alguma coisa me movimenta. Então, assim, essa busca. Mas eu conheço gente, assim, que trava, que parece, e que não é que chegou lá. E aí está satisfeito. Não, travou. E aí é uma pena, né? É uma perda de tempo, é uma perda de potencial, porque todo mundo tem coisas incríveis. E aí você priva o mundo, pessoas, seja uma, duas ou 1000, daquilo que só você poderia entregar, né? Então, acho que só o processo terapêutico é capaz de tirar isso de dentro de qualquer pessoa, não só de mulher, a gente está falando de mulher, mas de qualquer pessoa, né? Você sabe que a todas as minhas sessões eu dou uma tarefa para minhas pacientes. Eu dei uma tarefa para uma paciente que ela precisava escrever algo que eu pedi para ela. E quando ela me traz, a tarefa era, você vai ir a uma cafeteria, a melhor que você puder pagar, porque nós estávamos lidando com uma crença de merecimento também. Você vai colocar essa música para escutar e você vai escrever. Que lugar você acessou? O que ressoou em você? E ela falou, Simone, quando eu entrei na cafeteria, meu corpo tremia, porque eu falava, como que eu vou? E aí eu pedi o café mais caro. E quando eu pedi, e não é sobre o caro, é sobre mudança de mindset.
É desse lugar que nós somos merecedoras de viver boas experiências, de viver o melhor. E ela tomou esse café e ela colocou uma música para escutar. E essa mulher escreveu 3 horas sem parar. Ela falou, Simone, eu escrevi 3 horas sem parar. E ela começou a ler aquilo para mim, Elliot, eu tinha vontade de levantar e aplaudir aquela mulher de pé. Que escrita! E eu falei para ela, olha, meu sonho a partir de hoje também é ver você um dia escrevendo os seus livros, as suas obras, e eu vou te aplaudir de pé. E vou, tenho certeza, assim. Que mulher incrível. E é uma escrita curativa. Mas precisava estar num lugar que inspirasse aquilo. E aquela escrita, e ela falou, mas quem vai me ouvir? Eu falei, tem muitas pessoas esperando para ler isso que você escreveu. Porque é um dom de cura através da escrita que ela tem. E essa mulher, a partir disso, ela tem um outro brilho nos olhos. Porque sabe quando você está no espaço de trabalho apenas pelo salário? Porque você não encontrou o que pulsa a sua vida, o que pulsa a sua alma, o que você veio fazer aqui. E essa mulher, a cada escrita, e ela começou a escrever, ela manda os áudios para as pessoas, e ela começou a fazer textos no Instagram dela, e ela tem feito uma rede de cura das pessoas que estão ao entorno dela, a partir de uma sessão terapêutica que ela descobre através de uma tarefa, o dom que essa mulher tem da escrita. Que lindeza que está sendo. Tem uma outra que eu pedi uma outra tarefa, e ela falou, Simone, eu faço telas e quadros. E ela foi me mostrar, Elide, a tela dela, ela faz o seu rosto perfeitamente, lindamente. E faltava numa obra fazer os cabelos, mas ela estava com medo de errar o cabelo. O medo de errar o cabelo estava fazendo que ela não terminasse uma obra. Então, a gente trabalhou todo esse medo também, desse erro. Qual é o papel dessa mulher, dessa perfeição? Quantas de nós precisamos assumir o papel da mulher perfeita? Desde pequena. Precisamos ser as mulheres que estão sentadas, com as pernas fechadas, quietas, não podemos falar. Precisamos ser sempre essa mulher perfeita, essa criança perfeita que cresce nesse lugar dessa mulher perfeita ao longo da vida. Né, o comportamento ideal. E quanto isso também reprime que essa mulher possa exercer, que ela possa fazer um cabelo do jeito que tem que ser. Não tem problema ter um cabelo ali, porque aquilo é o dom. Então, essa mulher, ela tem um dom da arte tão lindo. Quando a gente vai olhando esse despertar de potencial que cada mulher veio aqui para fazer, cada pessoa está aqui para algo, mas esse dom dessa pintura, você sabe que nós paramos de pintar aos 6 anos. Sabe quando você está pintando, e aí você pinta uma árvore de cor de rosa. E alguém fala, não, mas ué, a árvore é verde, o tronco é marrom. Começa a pintar corretamente. Se você hoje, a maioria das pessoas, se hoje for fazer um desenho, é o mesmo desenho que ela fazia aos seus 6 anos. Porque é o momento que nós paramos de exercitar a nossa criatividade. Então a gente começa a reproduzir coisas que os adultos nos falam, porque muitas crianças não têm voz. Inclusive, né, ontem, Dia das Crianças, a gente precisa começar a olhar para as crianças de um lugar mais respeitoso. Essa criança, a gente precisa dar permissão de fala. Mas enquanto pai e mãe, é muito difícil dar permissão de fala para um filho quando nós não tivermos permissão de fala. Então, como que eu seguro o choro da minha criança se quando eu chorava, mandavam eu ficar quieta? Como que eu sustento uma criança falando quando eu ia abrir minha boca, mandavam eu calar minha boca? Então, essa relação de mãe e filho precisa de um processo. O nosso filho, ele é um convite à mudança. O nosso filho é uma oportunidade de cura. E a gente precisa olhar para isso. Tudo que o nosso filho traz, muitas vezes, que traz um certo desconforto em nós, se nós olhássemos de um lugar de maturidade, o que esse desconforto quer me ensinar? O que eu preciso curar e mudar? Muitas coisas iriam ter uma resposta totalmente diferente, melhor nas nossas relações. Muito bom. Então a gente precisa olhar com muita maturidade. Eu falo quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, e a gente precisa olhar também para esse processo de culpa. Eu sempre falo que a culpa, ela nos paralisa, e a autorresponsabilidade, ela nos movimenta. E ao longo de tudo isso, desse processo, dessa maternidade, a gente precisa olhar para isso. Eu estou carregando uma culpa? Porque essa culpa, ela vai paralisar. Então a gente precisa ser autorresponsável pela nossa maternidade, pelas nossas relações, pelas nossas escolhas, mas deixar essa culpa de lado.
Porque a culpa ela não leva nós para lugar nenhum. Muito bom, muito bom. Me lembrou algo, parece besteira, é um meme. Um meme não deveria ser, porque é um vídeo triste, extremamente triste, mas que compartilham como se fosse um meme. Não sei se você já viu, mas é uma criança, um menino, chorando. Ele deve ter, sei lá, 3, 4 anos no máximo. E ele chora e ele fala assim: eu não quero me separar. Não, mas como assim, Matheus? Você é criança, não sei o nome dele. Não sei, como assim? Você tá com medo e tal? Você é criança, criança não namora e tal. Mas eu tenho medo de me separar, de não ter uma família, porque minha avó é separada, minha mãe é separada. E uma criança de 4 anos com um sofrimento de um tamanho gigante, que é isso, a projeção do passado, né? E a gente traz isso, e às vezes sem a consciência, mas é incrível como o seu passado não dita seu futuro. Se o meu passado ditasse o meu futuro, eu não estaria aqui agora conversando com você. Certamente. Eu não tinha. Não era propício aonde eu estava, de onde eu vim, de onde a minha família veio. Não era para estarmos onde estamos. As minhas irmãs maravilhosas, profissionais que eu mais admiro, meu irmão. Quando a gente olha o nosso passado assim, não era para ter isso daqui. E a gente está aqui. Então, assim, o nosso passado não dita o nosso futuro. Então, ressignifique, né? E renasça, e se precisar, com a Simone. Aí, vamos entrar agora um pouco na parte profissional da mulher. Essa questão do autocuidado, eu já li o Milagre da Manhã, eu já pessoa que segue, depois deixa de seguir, aí faz, e eu reconheço que faz muito bem, muito bem. Quando eu me cuido, é muito óbvio isso. Quando eu cuido melhor de todo mundo, cuido melhor da minha empresa, das pessoas ao meu redor, da minha filha, mas começa por mim, é o que você falou. Primeiro a máscara de oxigênio é sua, depois ajude a pessoa do lado, isso é a instrução do avião, né? Você não cuida de ninguém se não cuidar de você antes. Muito importante. E aí a gente está falando assim, uma coisa que você citou é uma possibilidade, deve ter diversas, com certeza, de acordar mais cedo. Quando a gente pensa numa mãe profissional, que trabalha 8 horas por dia, que mora perto do trabalho, talvez ela tenha esse tempo, mas às vezes ela não tem. Eu conheço gente, não na próxima, graças a Deus, mas assim, que demora assim, fica 4 horas, 5 horas por dia em trânsito, em deslocamento. Como que uma pessoa que hoje não tem condição de escolha, que não é uma opção trabalhar perto, infelizmente, como que ela consegue adotar hábitos que a façam, que tenha um pouco desse autocuidado, sabe? Dá para fazer isso ao longo do dia, algo que dependa dela, porque um outro tema que eu quero falar daqui a pouco é como que as empresas podem ajudar e devem ajudar nisso, sabe? Mas uma mulher que não tem condição, o que ela pode fazer? Esse é um papo, né? Porque se nós formos pensar uma mulher que fica 15 horas fora de casa, sobra 9 horas para ela viver o resto da vida. Ela dorme 7 horas. Sobra 2 horas para essa mulher ser mulher, para que ela possa cuidar do filho, para que ela possa fazer janta, pegar o filho em algum lugar, levar para algum lugar, para que ela possa cuidar dessa casa. Se nós fôssemos pensar... Considerando que ela não tem ajuda, porque talvez tenha. Talvez tenha. Né? Talvez tenha a ajuda de alguém que cozinha, alguém que cuide da casa, pelo menos. Sim. Mas vamos pôr esse caso dela não ter. Um caso assim mais difícil ainda. Sim. Quando nós falamos, e aí isso tudo, claro que vai depender de muitos fatores. Mas pensando nessa mulher, então 30 minutos ela iria cuidar dela nesse dia, 30 minutos ela fica com o filho, 30 minutos ela cuida dessa casa e 30 minutos ela faz todo o resto. Me parece que é algo subhumano. Me parece que é algo que nós precisamos falar muito seriamente sobre isso. Por que as mães estão no burnout materno? Por que temos tantas mães com desgaste emocional? As mulheres estão muito cansadas. Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o 5º mais depressivo do mundo. Estima-se que até 2030, muitas pessoas irão... A maior causa de afastamentos, de faltas, é o processo depressivo. E muitas empresas hoje, quando pensam em investir nesse processo, parece que é algo caro. Mas quando a gente pensa em quantos funcionários que irão faltar por depressão, que irão se afastar por depressão, que faltarão por depressão,
a gente vê como esse sistema vai ter muito mais dificuldade para girar. Um grande número de pessoas, até 2030, estarão afastados pelo processo depressivo. Porque a depressão, ela está ali silenciosamente. E essa mulher, ela precisa ser a mulher perfeita, dar conta de tudo. Se ela não dá, ela escuta muitas questões da sociedade. De todos os lados, né? todos Do os lados. pai, do marido, do chefe, do colega de trabalho, é o tempo todo sendo julgado, ou avaliado, ou comparado, o que é pior ainda, na minha Tem opinião. uma frase que a mulher, ela entrega o futuro para o mundo. A mulher, ela entrega esse filho para o mundo. Se nós não tivermos crianças e mulheres e mães, como o mundo vai girar? O mundo para. E essas mulheres e essas crianças são desvalorizadas. Elas só vão, essa mulher, ela tem que trabalhar como se ela não tivesse filho, e ela tem que ser uma mãe como se ela não trabalhasse. Como faz? E como que essa conta fecha? Pois é. Fecha com uma mãe extremamente cansada, com desgaste emocional, Culpada, não se sentindo sentindo muito 100% culpada. em nada. porque ela tem que estar com o corpo perfeito, ser a mãe perfeita, esse filho tem que ser muito bem educado, porque um parâmetro da mãe perfeita é um filho que não dá trabalho. Essa mulher precisa estar com sua casa impecável. Imagine a sogra chegar lá e ter louça na pia dessa mulher. Imagine alguém chegar na casa e tá alguma coisa fora Receber do uma lugar. visita vira um estresse, né? Vira um motivo de pânico. E essa mulher, se precisar levar esse filho numa consulta médica, como que ela fala para essa empresa? Existe esse lugar que essa mulher, ela precisa lutar com muitas questões internamente, porque ela nem pode falar para ninguém, porque senão ela é considerada uma mulher fraca. E como a fraqueza é vista na sociedade? Você tem que ser forte o tempo todo. Você não pode ser fraca. Então a gente precisa ter uma conversa muito mais profunda nesse aspecto de pensarmos em políticas públicas, de pensar sim em locais de trabalho próximos à casa de uma mulher, de pensarmos em creche. Hoje essa mãe não De home office. pode home office, Hoje, se você flexibilidade consegue, de lugares. Exato. Né? Então a gente precisa Facilita. sim falar em empresas que tragam flexibilidade para as mulheres e começar a olhar para uma mãe, para uma mulher e para uma criança o quão essas pessoas são importantes na sociedade. Exato. Uma mãe, ela é muito importante na sociedade. Essa mulher, após o nascimento de um filho, ela adquire muitas habilidades e muitas competências profissionais que ela não tinha antes. Com certeza. A gente tem que ficar 2 anos olhando para uma criança que não fala e saber por quê, o que ela está sentindo. Você imagine como você não vai conseguir olhar para o seu colaborador e falar essa pessoa está triste. Se essa profissional for uma pessoa empática, ela consegue olhar para o outro e ver o que ele está sentindo. Incrível. Ela teve que decifrar por 2 anos. Essa criança está chorando por quê? É fome? Você não sabe se é cólica, se é fome, se é frio, se é a roupa. E quando ela tem um segundo filho, que ela tem que gerir crises de irmãos o tempo todo? Ela tem que fazer mediação de conflito, negociação. O tempo todo. Essa mulher precisa o tempo todo. E se nas entrevistas de emprego, em vez de falar, você tem 3 filhos? E se perguntasse para essa mulher quais competências você adquiriu com seu 3º filho? Maravilhoso. E se as perguntas mudassem? Por que pergunta-se para essa mulher? Tem empresa de RH que fala que não quer no quadro uma mulher que está no seu período fértil, que não quer contratar mulheres. Não quer muita coisa. Que loucura. E o quão deixamos de ter uma equipe inclusiva, uma equipe respeitosa. E que dá retorno, porque aí vamos pensar aqui até com a minha cabeça. A empresa foi feita para dar retorno. A gente paga a conta, a gente precisa sobreviver. A empresa paga as suas contas e paga seus funcionários que pagam as suas. E todo esse cuidado, esse amparo, não vai contra o lucro. E as empresas não entenderam isso ainda. A minha gerente, que é uma das melhores funcionárias, e falo aqui publicamente, a Larissa, ela ficou, acho que ela pode me dar essa informação com mais exatidão, mas ela ficou de 1 ano e 6 meses a quase 2 anos, eu acho que 2 anos, em home office. Por quê? Pegamos a fase de nascimento da filha dela, veio a pandemia, não sai de casa, não precisa. Sua prioridade é sua família, é seu lar. Ela é uma das profissionais mais incríveis que eu conheço. E é a que me ajuda no dia a dia a levar esse fortalecimento para as outras mulheres, inclusive. Então, assim, você ajuda e a pessoa continua entregando. E se não entregasse, ainda assim, tudo bem, porque você entende que pode haver variação de acordo com o que está acontecendo no seu momento. Mas também não dá para ter comparação, porque cada mulher é uma mulher. Ontem eu conversei com a Kátia Teixeira aqui, maravilhosa, inclusive, e nós falamos disso, de mulher que julga outra mulher, que é pior ainda. E eu falei para ela, uma coisa é um homem me julgar. Ele não sabe o que é ser mulher.
dói menos. Agora, quando você é julgada por outra mulher, é diferente. Então, por exemplo, eu, na gravidez da Lívia, eu trabalhei exatamente até o último dia. Eu trabalhei até 10 da noite, na madrugada entrei em trabalho de parto, era para eu ficar 3 dias descansando. Ela decidiu nascer no tempo dela, eu não descansei nada e trabalhei até o fim. Eu não posso achar que todas serão assim. Eu não posso falar para minha colaboradora grávida e falar, é fácil, comigo foi assim, então você vai trabalhar até o último dia. Não posso, eu posso fortalecer, eu posso ajudar e mostrar que eu entendo, mas também não posso comparar, nem a mim, nem a outra, nem a Larissa, que ficou 2 anos entregando, muito bem, com muita competência, ainda com filho pequeno. Então, assim, são muitas coisas, são muitas variáveis. E eu acho que as empresas precisam olhar mais para isso. Então, eu vejo pela Prospect, é uma empresa pequena, de poucos funcionários, para nós, talvez, por ser pequena, seja até mais fácil de nos apoiar, de entender essas dinâmicas, mas se alguém quiser levar essa experiência, eu afirmo categoricamente, vale a pena. Vale a pena abraçar. Você tem mais retorno, você tem parceria, sabe? E é tão legal isso. E aí você ajuda a promover um ambiente mais saudável. Mas o mundo não é assim. E aí ontem eu trouxe isso também numa conversa de um caso na Prospect, que uma colaboradora engravidou e falou para a gerente, falou, eu tô com medo de contar para ela de que eu tô grávida. E a Larissa, minha gerente, falou assim, da Elide, você tá com medo? Imagina, pode falar com ela vai te dar força, ela vai te ajudar, imagina, ela vai gostar de saber. Eu sou a pessoa que incentiva a pessoa a engravidar, sabe? Sim. E aí eu fiquei assustada. Como que alguém tem medo de me falar algo tão bom? Mas porque a sociedade é assim, porque as empresas são assim, porque talvez ela tenha passado por outras empresas que deixou esse medo nela, né? Então é tão delicado, não é? O que as empresas podem fazer para promover um ambiente que de fato ajude, mas que as pessoas não sintam esse medo, que as pessoas se sintam confortáveis, sabe? Seguras. Sim. De tudo que você falou, quero trazer 4 coisas. A primeira, que a gente precisa ter um olhar individualizado sobre cada mulher, sobre cada mãe, sobre cada funcionário. Uma segunda coisa, muitas mulheres, elas acabam sentindo muito medo, sim, de ser mães, de exercer esse papel. Então, muitas mulheres elas acabam não engravidando, ou elas passam 9 meses com medo, elas não curtem a gravidez, pensando no nascimento dessa criança. Elas passam a licença maternidade com medo desse retorno ao trabalho. Ela precisa retornar ao trabalho como se ela não tivesse vivenciado nada e como se estivesse tudo bem. Então, a gente precisa pensar em ambientes de trabalho respeitosos, que realmente vá olhar para essa mulher de um lugar acolhedor. Acredito que em todos os espaços desse trabalho, a gente precisa ter mães que vá conseguir olhar para o que essa outra mulher precisa. Na pandemia, mais de 80% das pessoas que trabalhavam eram mulheres. E quase tudo que era se criado era homens que estavam criando o que as mulheres deveriam fazer. E quando essas normas chegam, não faz sentido para aquelas mulheres que estavam lá trabalhando. Então a gente precisa pensar assim que precisamos ter mulheres em todos os espaços para que elas colaborem nesse processo de pensar o que essa mãe precisa, o que essa mulher precisa desse retorno. A gente pode pensar talvez numa mãe que possa retornar meio período, igual esse filho fica meio período na escola, essa mãe retorna na primeira semana meio período. Ela pode fazer home office 2 vezes na semana ou 3 e vem 2 fisicamente. Se ela chegar 1 hora a mais, ela pode repor no outro dia. A gente precisa pensar em empresas que têm espaço. Dá para ter um espaço para que essa mulher possa fazer uma meditação na hora do almoço? Um espaço que tenha um ambiente que injete saúde mental nesses funcionários, através de contratação de palestras, de roda de conversa, de lives, que convide pessoas para fazer lives, reuniões periódicas, feedbacks positivos, que possa, quando essa mulher retorna, olhar para essa mulher se ela está há 5 anos, não apenas olhar para a primeira semana de retorno após licença maternidade, mas qual foi todo o trabalho que essa mulher desenvolveu nessa empresa? De que forma que a gente trata essa mulher com empatia, com respeito, realmente quando ela retorna para cá? A gente precisa pensar numa comunicação não violenta nas empresas. O ambiente ele não pode ser tóxico. Que uma demissão de um funcionário não seja
como se fosse uma punição para quem fica. Quando demite-se um, quem fica... Aquele clima de ameaça, né? Essa ameaça, essa chantagem, quem fica pode ser demitido a qualquer momento. A gente não pode fazer isso. Cada um é cada um, que quando vai um foi pelos motivos que precisava, mas quem fica tem um reconhecimento naquele espaço, porque isso traz adoecimento psíquico para quem fica, para uma mãe solo que depende daquele salário e tem, todo dia ela tem que lidar com uma pressão que ela não sabe se amanhã ela vai ter emprego ou não. Todo dia ela vai trabalhar com crise de ansiedade, pensando que, e se eu perder meu emprego? Será que eu estou fazendo um bom trabalho ou não? Porque talvez a chefe nem olha no rosto dela. E esse medo pode impactar no desempenho. Total. E aí pode levar a acontecer isso. Só que se não há uma transparência, uma conversa e um olhar humano dos gestores, ele perde um bom funcionário porque ele não olhou. Sim. E o funcionário foi ficando com medo, e esse medo afeta, porque tudo que você faz com medo, se sentindo tenso, pressionado, julgado, a tendência é não fazer bem, né? Não fazer as coisas certas. Então, realmente é muito delicado. Bom, eu dou treinamento de vendas, de prospecção, de atendimento ao cliente. E eu sempre falo para os gestores comerciais, como que você quer que seu time bata a meta se você não os treina? Não dá para esperar que as pessoas nasçam prontas, que ela leia um livro, adapte ao seu negócio e vá para o mercado te representar tão bem, que vista a camisa do que você criou e que ele é pago para fazer. Então, as técnicas de venda são fundamentais, mas se não tiver motivação, não funciona. Então, o meu papel é fazer com que os empresários entendam que o seu time de venda só vai vender se ele tiver um amparo e as técnicas que são as ferramentas necessárias. E agora, pensando nisso, é 100% complementar. É muito importante você ter um time forte emocionalmente, motivado, principalmente quando a gente fala de vendas, a gente está falando um pouco de ambição, de crescimento, de busca, porque normalmente os vendedores recebem comissão, então assim, quanto mais faz, ou não é eu costumo falar, não é quanto mais, é melhor. Se melhor você fizer, mais você ganha, porque não necessariamente está ligado à quantidade, né? Mas que as empresas tenham esse olhar, porque é um investimento. Para de olhar como custo. Tem gente que fala, mas quanto custa um treinamento? Quanto custa fazer o seu time vender mais, vender melhor? Se você não está preocupado com isso, não espera que alguém dê o sangue por algo que você criou, não é? E às vezes eu vejo assim, vai até uma crítica que é uma opinião minha, que tem gente que fala assim, vai fazer processo seletivo na próxima, que fala, mas aqui tem salário? Como assim? É claro que tem. Não, porque na outra empresa eu era vendedor, era só comissão. Como assim é só comissão? Se você não vender, você não ganha? Não, mas você tentou vender. Você foi para o mercado, você ofereceu o serviço, se representou uma empresa e ganhou 0 por isso? Não é possível. Então, assim, não dá para você querer que alguém te represente e que ela ganhe só se ela vender. Então, ela tem que assumir o risco do negócio que você criou. Não faz sentido. O que você acha disso? Acho que a gente precisa olhar muito atentamente para cada situação que vai chegando, para cada realidade, de que forma que essa empresa pode trazer as melhores políticas, ter reuniões de equipe, ter esses feedbacks realmente, chamar esse funcionário para conversar, ser muito aberto e muito humano e respeitoso nessas conversas, né? A CNV, a comunicação não violenta, é de suma importância nos ambientes. Porque nesse processo, aí eu trago de novo a importância de todos os adultos se curar. Porque muitas vezes são muitas pessoas em cargos de liderança com as suas crianças feridas e fazendo chantagem emocional com a equipe de colaborador. Então a gente precisa realmente, às vezes um colaborador te traz alguma coisa que você precisa curar. Talvez te traz uma memória do seu pai, de uma relação conflituosa que tu nem sabe, e aí aquela pessoa fica te trazendo algumas coisas que você fala, essa pessoa aqui... Então, qual é a nossa responsabilidade em todas as nossas relações? Pensar nesse processo, a gente fala muito das habilidades técnicas, mas pensarmos nas nossas, desenvolver as habilidades comportamentais, tanto nós ser responsável por esse desenvolvimento das nossas habilidades comportamentais, como se possível naquela empresa, o que for possível ela ajudar os funcionários a desenvolver melhor.
né? Uma comunicação mais respeitosa também. Ela possa estar colaborando no processo de negociação, de vendas dessas pessoas, de que forma esses treinamentos que você dá, realmente é muito importante, porque você está trazendo também as habilidades técnicas e comportamentais para a sua equipe, melhorando ela. Enquanto ela estiver ali no seu local, ela vai dar o melhor trabalho. Você quer esperar o melhor de alguém, mas não dá o melhor para ela, a conta não fecha. As pessoas precisam entender isso, né? Muito bom. Eu teria mais umas 50 perguntas para fazer para você. A gente falou dessa questão do equilíbrio, do tempo, né? Agora dessa importância, né, do ambiente corporativo promover essas ferramentas, né, que facilitam a vida das pessoas, começarem a olhar isso como um investimento. E tudo que, quando a gente fala, né, da diferença de investimento e de custo, é que o investimento te dá retorno. Sim. Né? Todo investimento dá retorno. Então, é esse cuidado que vai te dar lucro. Você está injetando saúde na tua equipe. Sim. E é isso que a gente precisa pensar. Se até 2030 estima-se que essa população vai estar adoecida, quando você injetar saúde na tua equipe, você vai fazer com que os teus funcionários talvez não façam parte dessa porcentagem. Sim. Se não, talvez você tenha. E o prejuízo vai ser dessa equipe, né? dessa empresa. E aí a gente fala também uma coisa da economia do cuidado. As mulheres hoje, 90% do cuidado de toda a sociedade é desenvolvido por mulher. É mulher cuidando dos seus filhos, dos seus esposos, da sua casa. A gente fala da geração sanduíche, que são mulheres que cuidam dos seus filhos e dos seus pais. Então essa mulher está sempre aqui nesse papel do cuidado. Se nós começássemos a pensar nessa economia, fazer aqui um pagamento para essas mulheres, olha quanto dinheiro também injetaria para todo o nosso sistema poder girar muito mais. Então essas mulheres, elas estão cuidando, mas elas não ganham nada por isso, né? Mulheres que acabam ficando nesse processo, elas não têm nenhuma renda para poder cuidar de tudo isso. Fazer tanto, né? Então a gente precisa pensar, acho que de tudo isso, assim, né, Eliade, a gente precisa pensar micro e macro, assim, é o que eu posso fazer por mim mesma, é o que a empresa pode fazer para me ajudar, é o que, a nível de políticas públicas, a educação pode fazer, uma creche, ONGs, quando a gente fala no terceiro setor, no primeiro, segundo e terceiro setor. Então, a gente precisa pensar qual é realmente o papel de cada pessoa, de cada órgão da sociedade. Porque se nós tivermos espaços de trabalho próximos à casa, essa mulher vai conseguir ter menos tempo. Eu venho de uma cidade interior, então lá a gente tem 5 ou 10 minutos para chegar no nosso ambiente de trabalho e para voltar. Então a gente consegue sair, muitas mulheres do interior, mesmo hoje, ela sai do seu trabalho, ela vai para casa, ela faz o almoço, ela come com a sua família, ela volta para o seu trabalho. Aqui em São Paulo é algo que é comum as pessoas ficarem 4 horas longe da sua casa. Isso não é normal, mas é normalizado. Exato. Não deveria ser normal. E quem nasce aqui se acostumou com isso também, porque é o que tem. Então a pessoa, 2 horas, eu já trabalhei muito aqui em São Paulo, que era 2 horas para chegar, 2 horas para voltar. Meu primeiro filho de 9 meses, com a barriga assim, minha barriga ficou desse tamanho, era 2 horas para ir e para vir, minha barriga encostava quase no volante. Então, assim, a gente precisa pensar, inclusive isso, essa mulher está de 9 meses, o que essa empresa pode pensar em fazer para ajudar essa mulher nesse processo? Tem que pensar todo mundo. A Todo mulher mundo junto. pensar em si e não só esperar do outro, porque também, se a gente pensa não na área de saúde mental, mas tem gente que fala assim, nossa, essa empresa não me dá um livro de vendas. Cara, tem 1 milhão de livros gratuitos. Você já teve a iniciativa? Você já teve a iniciativa de fazer algo? As maiores universidades do mundo disponibilizam cursos gratuitos. O que você está fazendo? Porque esperar só do outro é fácil. Então, é o que você falou, é a autorresponsabilidade. Então, isso é uma coisa. Mas todo mundo precisa pensar. Eu vejo em época, né, agora, assim, recente, eleitoral, de mães pedindo creches que funcionam em mais tempo, em maior tempo, porque para ela ter tempo de deixar o filho ir para o trabalho, trabalhar, voltar e pegar a criança à noite. Até isso é muito triste. A creche funcionar mais porque ela não consegue trabalhar menos. Então, as empresas também não terem essa flexibilidade,
né? Eu tenho na próxima, a gente fala assim, olha, chefe, preciso sair 5h30 para buscar a pessoa. Tudo bem, seu horário é 6h10, sair 5h30 para buscar. Vai. Não é, a gente nem discute isso, não é um tema que leva para a mesa. É um tema que, assim, precisa avisar. É uma empresa, eu preciso saber que você não estará aqui tal hora. Mas avisa. E essa é a verdade, né, Lid? Porque assim, você já imaginou... Precisa confiar na pessoa, precisa ter uma relação de Sim. confiança também. Mas a mãe poder falar assim para a chefa, para o chefe dela, o meu filho está com febre, a escola me ligou, eu terei que buscar. E essa mulher não ter que inventar uma desculpa, porque se ela falar do filho, é como, pronto, é uma mãe. Então, a mãe não tem o direito de falar do filho, do que está acontecendo. E as empresas, quando eu falo desse valorizar uma mãe e valorizar um filho, é sobre isso. São essas mães e esses filhos que farão o mundo girar daqui a uns anos. Para que a gente consiga sustentar a previdência daqui a uns anos, que pagarão a aposentadoria de muitos idosos, tem que ter criança trabalhando, que serão adultos no futuro para trabalhar. Se não tivermos criança, como que as pessoas irão se aposentar? Nem irão. Quem irá sustentar a previdência? Hoje nós já estamos com uma pirâmide assim. Eu lembro que anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre isso, a pirâmide já estava invertendo. Está cada vez mais. Quando nós formos, ou quando os nossos filhos forem, então a gente precisa pensar assim. É claro que entramos aqui numa discussão muito mais profunda, né? Eu acho que a mulher, ela precisa, é um desejo em ser mãe, porque se não for, tá tudo bem. Exato. Agora, se ela quiser ser mãe, ela precisa ter condições para que ela seja uma mãe. E esse lugar dessa mulher que trabalha 15 horas por dia, como ela vai conseguir ser mãe? Como que essa mulher cria uma relação com esse filho? As relações precisam de tempo para serem criadas. As relações precisam de olho no olho, de abraço, de beijo, de falar, filha, eu tô aqui, qual é o problema? O que aconteceu na sua escola hoje? A gente precisa ter diálogo com os nossos filhos, tempo de jantarmos juntos, tempo para essa mãe ter tempo com o filho, tempo com outro filho, tempo com seu marido. Nós precisamos de tempo para viver a vida também. Não é, a gente não tem que passar o trabalho, nós passamos a maior parte do tempo trabalhando. Então, esses espaços têm que dar condições para que a pessoa possa ter uma vida com saúde. Mas, além disso, nós precisamos de momento para viver a vida nos seus outros papéis. Essa mulher precisa de tempo para ser mãe, uma mãe com presença, uma mãe que vai realmente poder cuidar desse filho, uma mulher que vai ter tempo para jantar com esse esposo, para poder conversar sobre planos, uma mulher que tem tempo para olhar para o celular, seja ela, se tiver que limpar a sua casa ou arrumar as almofadas no sofá ou conversar com a sua equipe que ajuda a cuidar da casa dela. Essa mulher precisa de tempo também para olhar para tudo isso. Por isso que muitas mulheres, tem alguns estudos que trazem que 50% das mulheres, até os 2 anos do seu filho, ou ela vai ser demitida ou ela vai pedir demissão. Porque ela não fica nos ambientes, porque os ambientes não dão espaço para essa mulher ser mãe. E aí aqui a gente faz toda uma questão de novo dessa economia. Como que a economia gira? Com tantas mulheres que, se tivessem ambientes flexíveis de trabalho, com certeza ela voltaria, porque muitas mulheres, elas querem estar no espaço de trabalho. É difícil para mulheres que elas querem trabalhar, estar só no papel de mãe. E muitas vezes tem mulheres que ficam por escolha e tem outras que não têm escolha. Exatamente. Mas elas gostariam de estar em alguns espaços. Então, quando a gente muda toda essa questão, e o dinheiro é muito importante. Mulheres que não têm rede de apoio, que não têm dinheiro para comprar as suas coisas, para comprar um tênis para o seu filho, mulheres que não têm condições, isso traz adoecimento psíquico. Com certeza. O dinheiro também é uma forma dessa mulher poder pagar um plano de saúde, pagar uma escola, pagar o que ela precisa nesse cuidado materno, mas para que ela possa pagar, ela não tem que viver fora de casa. Eu falo que muitas vezes as crianças pedem presente, mas eles querem presença. Só que muitas vezes eles não sabem. Então eles ficam pedindo presente, essa pessoa trabalha a semana toda, final de semana vai para um shopping porque ela sente-se culpada por não ter tido tempo com o filho, ela compra algo. E isso vai trazendo consequências futuras também para a mentalidade dessa criança que se cria nesse lugar. Sim. Então, uma mãe que tem tempo de olhar nos olhos, de abraçar o seu filho, de conversar com o seu filho. As relações, elas precisam dessa formação. Eu tenho um filho com 10 anos, daqui 2 será um adolescente. Hoje eu faço o melhor que eu posso para que quando ele seja adolescente, a gente possa ter construído uma relação hoje. Porque a relação não é construída só lá. Muitos filhos, quando os pais são idosos, não querem cuidar desses idosos.
E aí tem toda uma questão de política pública, né, que não é essa questão, mas é sobre o querer cuidar dos pais. Porque talvez eles nunca se sentiram cuidados realmente ao longo da vida. Porque esses pais trabalhavam demais por diversos motivos, por questões agora não quem tá trabalhando resolvidas. sou eu, né? É o filho, chega a hora dele de agora eu que estou trabalhando. Eu atendi recentemente uma pessoa que falou: Simone, eu sempre tive muita dificuldade financeira na minha família de origem, então eu sempre trabalhei muito para dar tudo que os meus filhos queriam. Hoje, meu filho com 40 anos fala para mim: hoje eu não preciso mais. Então, assim, eu queria tempo com você, eu não queria o seu dinheiro, eu queria a sua presença. E ela falou: a minha necessidade era dinheiro, mas a do meu filho era a presença, mas eu nunca soube disso. Eu sempre achei que ele também, a necessidade dele seria ter o que eu não tive. Ela falou: hoje eu continuo trabalhando para ter tempo com o meu filho, só que o meu filho está com 17 anos. Quando eu consegui chegar no lugar de ter tempo, que eu trabalhei tanto para ter o tempo, o meu filho não precisará mais do meu tempo. Então nós precisamos olhar muito para o presente também. De que forma que hoje nós conseguimos ter esse tempo. E para que essa mulher tenha esse tempo, é todo um sistema que precisa pensar de que forma que ele colabora para que uma mulher tenha tempo para viver a sua vida também. A gente precisa ter tempo de viver enquanto nós vivemos, porque a vida passa rápido. A gente tem que hoje ter um tempo para cuidar de si, do nosso casamento, do nosso filho, da nossa casa e do nosso trabalho. Então, numa semana, pelo menos, que nós tenhamos tempo para olhar para todos os nossos papéis. Agora, se nós esperarmos só dezembro, ou as férias, ou a aposentadoria, ou a morte, nós não teremos vivido essa vida da forma que nós poderíamos. Então, a gente precisa todos os dias, todas as semanas, reavaliar como está a minha vida pessoal e a minha vida profissional. O que talvez precisa ser mudado. O que eu preciso realmente olhar. E que não precisa ter um conflito. Não necessariamente você precisa fazer uma escolha. Se você puder, se você tiver o privilégio de escolher, tem mães que escolhem não trabalhar para se dedicar 100%. Que bom, se essa é uma opção sua, maravilhoso. Toda escolha precisa ser respeitada. Mas não há necessidade de ter um conflito, mas precisa ser conciliado de forma harmônica, que seja bom para todo mundo, porque uma mãe que ama trabalhar ficaria infeliz não trabalhando, né? Então isso é muito delicado, é muito pessoal, e acho que daria assim, conversa assim para horas e horas de conversa. Eu amei, com certeza quero fazer várias outras e temáticos assim, porque é tão amplo e tão necessário. Enfim, eu amei. Parece que a gente está conversando há 2 minutos. Para a gente fechar, Simone, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre as rodas que você faz. O que é ser facilitadora de roda de conversa? Eu ouço por aí, mas o que é isso? Queria que você falasse isso e fechasse falando um pouco mais de tudo que você pode fazer e que você pode ajudar a todas nós. Bom, eu sou terapeuta de mães, então tudo isso que a gente falou, a gente pode olhar para isso. Para mães atípicas, nesse processo que é muito importante, cada mãe atípica vai viver, cada fase desse filho é vivido um processo. Quando nós olhamos para a primeira infância, essa mãe está vivendo uma fase de estimulação do filho, a gente entra numa fase de alfabetização da sexualidade de uma pessoa com deficiência, da inclusão no mercado de trabalho e do envelhecimento. Então aqui eu vou ajudando essas mães a olharem para cada fase de todo esse processo. Como facilitadora de roda de conversa, há 17 anos eu fiz a minha primeira roda. Na época eu trabalhava numa instituição que atendia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. E lá tinha algumas crianças consideradas com comportamentos desafiadores, crianças com comportamentos difíceis, que não aceitam regras, que não aceitam limites. E eu comecei a sentar no cantinho de uma sala com essas crianças. E eu comecei a fazer a contação de história. A gente fazia cantigas de roda, diversas atividades, e aquelas crianças começaram a expressar o que eles estavam sentindo. Questões de abusos, de separações em casa, de fome. Tantas questões que as crianças, a partir de um momento lúdico, de uma roda, elas começam, da forma que é possível para uma criança, a trazer esse sofrimento, a falar sobre as emoções, sobre os sentimentos, que é uma coisa que nós não aprendemos ao longo da vida, a falar sobre as nossas emoções, por isso tantos conflitos na fase adulta. Então a gente começou a trabalhar aquilo com aquelas crianças, e eu comecei a ver muito retorno
no comportamento das crianças que tinham espaço de fala, reconhecimento, que elas não eram vistas como crianças com comportamentos difíceis, mas crianças que precisavam ser crianças. A criança, ela se movimenta, a criança, ela fala, a gente precisa compreender como é ser uma criança e que as crianças são diferentes, com comportamentos, com temperamentos diversos. Uma criança melancólica talvez tenha ali uma questão do choro, uma criança que seja colérica talvez vai gostar de falar mais, de se movimentar. Então a gente precisa pensar também nessa diversidade humana, olhar de forma respeitosa para a inclusão e para a diversidade. E aí eu começo a fazer roda com essas crianças, e aí eu começo a fazer roda com as mães dessas crianças, com os adolescentes dessa instituição. Os adolescentes, nós falávamos sobre projeto de vida, sobre sexualidade. Eu comecei a trazer cursos para os adolescentes para que eles pudessem pensar de que forma que eles poderiam colaborar com a família através de uma renda. E era perceptível o retorno que aquilo traria. Depois eu fui para a PAI, da minha cidade, e eu desenvolvi um projeto que chamava Pais com Conhecimentos, Filhos em Desenvolvimento, porque eu fiz um estudo e mais de 70% das pessoas com deficiência sofriam algum tipo de violência. E naquele momento, eu lembro que eu não tinha filho e eu pensava, como que pode essas pessoas com deficiência sofrerem tanta violência? E quando eu fui ver os estudos, a maioria das agressoras, das autoras de violência, eram as mães. E eu lembro que eu chorava muito, porque eu pensava, como pode as mães, as mulheres que mais amam os seus filhos, fazerem isso? E quando eu me torno mãe, eu também consigo olhar para toda essa questão de uma forma diferente. Quando eu me torno terapeuta, é claro que tudo isso amplia essa visão sobre esse processo dessas mães. O cansaço materno, uma mãe atípica, solo, que vive de um benefício de prestação continuada, o BPC. Toda pessoa com deficiência tem direito ao benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, desde que comprove renda per capita de 1/4 do salário mínimo. É claro que é um valor muito abaixo, mas talvez para quem não saiba, existe isso para que essa mãe possa dar um suporte para o seu filho. Mas é um valor que precisa ser muito dialogado. Inclusive na pandemia até mudou algumas coisas, mas voltou depois. E na PAI eu comecei a fazer esse processo com as mães, porque eu queria trazer conhecimento para essas mulheres, para que elas pudessem ampliar um pouco todo esse repertório e a gente pensar nesse ciclo de violência. De que forma que nós rompemos o ciclo de violência? Para mulheres que sofreram violência e às vezes acham que esse é o único caminho, de que forma que a gente amplia a nossa caixa de ferramenta materna para pensar em outras possibilidades. Quando nós estamos cansadas, estressadas, com esgotamento emocional, quando essa criança está fazendo coisas que nós não sabemos como que nós gerenciamos esse processo materno. Então a gente vai ampliando toda essa caixa de ferramenta através de informações para aquelas mulheres. Fiz rodas para casais em conflitos conjugais. Fiz rodas para mães de filhos com deficiência numa outra instituição. Tinha uma instituição que eu desenvolvi um trabalho. Todo dia eu fazia uma roda com pessoas com deficiência. Então nós tínhamos uma roda de empregabilidade para as pessoas com deficiência que trabalhavam, uma roda de sexualidade para os adolescentes, uma roda de sexualidade para os adultos, porque falar sobre deficiência e sexualidade são 2 tabus que precisam ser quebrados. Mas poderemos falar isso em outro momento. Mas eu comecei a desenvolver essas rodas. Aí eu desenvolvi um programa que chamava Atualidades, que era para nós ampliarmos o repertório da pessoa com deficiência intelectual. De que forma que ela poderia sentar-se à mesa num domingo e conversar com todos sobre jogos de futebol, sobre qualquer coisa, e não ser deixada de lado porque ela tem alguma deficiência. Nós precisamos incluir todas as pessoas, independente de qualquer questão, independente da sua necessidade específica. E aí eu comecei a fazer rodas para mulheres. E desde então, há 17 anos, eu vou fazendo rodas. Na saúde pública, trabalhei alguns anos na saúde pública. Na saúde pública, a gente desenvolveu rodas de conversa para crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violência, mulheres imigrantes, saúde mental, que era uma potência incrível, a nossa roda de saúde mental, para a gente realmente poder trazer tudo isso. Inclusive, um dia, na roda de saúde mental, nós fizemos tem um projeto que fala de ouvidores de vozes, que a gente foi dando possibilidades para que as pessoas pudessem falar quais vozes elas escutam. Porque a saúde mental, se a gente fosse adentrar, precisamos aí de um outro momento só para falarmos disso, mas ainda são muitos tabus falar sobre a saúde mental. Como que uma pessoa fala para a sociedade que ela escuta uma voz? Ela é rotulada como louca? Então a gente precisa olhar para isso, então ela não tem espaço para falar quem realmente ela é. Uma pessoa com diagnóstico, porque a gente pode pensar, a gente vai tratar a saúde mental de diversas formas. Falamos aqui de diversas formas, da questão terapêutica, medicamentosa,
ajuda psiquiátrica, que a gente precisa olhar para tudo isso, e de que forma que a gente também olha para uma pessoa, de que forma que ela vai olhando para essas vozes, como ela vai manejando as próprias vozes que ela escuta. E foi de uma potência esse encontro, porque cada uma pôde te falar. Quando uma falou assim, eu escuto isso, a outra tipo, você escuta? Eu também. E elas puderam falar, ser quem eles eram. Isso traz uma potência que a pessoa possa ser quem ela é. É claro que aqui a gente já fez todo um trabalho, né, terapêutico, né, todo um trabalho com as pessoas. E hoje eu facilito rodas para as mães atípicas. Essas rodas é sempre na primeira quarta-feira do mês, gratuitamente, para que essas mulheres possam trocar informações, para que elas possam ser colos uma para a outra. Eu sempre trago uma informação, né? Sempre trago assuntos. Então agora a gente falou do novembro, do outubro rosa, do setembro amarelo. Então a gente vai sempre trazendo muitos assuntos e também para que elas possam trazer as questões que estão trazendo sofrimento naquele momento, mas pensar em possibilidade, pensar de que forma que ela superou toda a trajetória. Então, às vezes eu trago mães que têm filhos hoje com 40 anos para poder falar para mães que estão chegando na maternidade atípica, para que ela possa falar de que forma que essa mãe que está chegando olhe para aquilo, para que ela consiga aproveitar esse filho, que ela possa aproveitar e curtir o filho e não só pensar também num processo de sofrimento, de que forma que a gente olha para a maternidade, para esse filho, além de um diagnóstico. Porque as pessoas, os nossos familiares, eles não são os diagnósticos. A pessoa é muito mais que o diagnóstico. O diagnóstico é algo, é como se fosse um papel que a gente exerce. O diagnóstico é algo, mas a pessoa não é esquizofrenia. A pessoa ela não é o autismo, ela não é a síndrome de Down. Aquilo faz parte. Mas ela é o João, é a Maria, é o Pedro, é o Paulo. É a pessoa, além de qualquer coisa. E a gente precisa começar a olhar para os nossos familiares com algum diagnóstico, muito além do diagnóstico. Claro que a gente vai pensar de que forma que a gente pode estimular, pensar no prognóstico, de que forma que essa família colabora nesse processo, que a gente cria uma rede de apoio. Inclusive, para as mães, é de suma importância que nós criemos as nossas redes de apoio, seja uma rede de apoio que nós construímos com uma mãe da escola do nosso filho, com a nossa vizinha, com a mãe, com a sogra, mas para além, muitas vezes a gente pensa que a nossa rede de apoio é só a mãe e a sogra. E talvez essas pessoas não estejam disponíveis no nosso cardápio de serviço. A gente precisa pensar de que forma que a gente olha então para esse cardápio. De que forma que a gente constrói, sendo talvez paga a escola, uma diarista, uma pessoa que possa cozinhar, comprar marmitas, talvez de alguém no prédio que cozinhe, comprar pão caseiro. De que forma que eu vou construindo a minha rede de apoio paga ou construindo essa rede de apoio de colaborações. Né? Eu faço e você faz. Eu dou e eu recebo. Então, um dia eu fico com teus filhos, outro dia tu fica com o meu. Um dia eu fico com os seus para tu sair jantar com seu marido, outro dia você fica com os meus. A gente faz a noite do pijama e a gente vai trocando isso. Um dia você pega na escola, um dia eu pego, ó, eu trabalho na Zona Sul, então tal dia eu vou para o lugar lá físico. Outro dia eu fico home office. No home office talvez eu pegue porque tu vai. Então a gente pode trocar. Dá para ficar e tomar o café ali na tua casa, outro dia eu pego e tomo café na minha. Então a gente também precisa começar a pensar em possibilidades. Né? A gente aqui foi falando de diversas questões, mas nós temos alguns desafios, mas tudo na nossa vida a gente precisa começar a pensar em soluções. Sair desse lugar de vítima da nossa história, de vítima das situações e pensar com autorresponsabilidade e de que forma que eu vou pensando em soluções para melhorar o meu dia a dia, para melhorar essa vida. Então, um dia talvez uma vai na academia e fica com as crianças, outro dia outra vai. Então, mães solos, tudo mesmo. A gente vai ter que criar essa rede de apoio que ela é muito importante. Pedir ajuda sempre que preciso, né? Nós não precisamos dar conta de tudo. Se esses ombros estiver doendo, se estiver pesado demais, descanse um pouco e depois você continua. Deixa a louça suja na pia e vai brincar com o teu filho no chão. Se der para comer brócolis, a gente come brócolis um dia, talvez se tiver que comer miojo no outro, tá tudo bem. Eu, por muito tempo, eu fui a mãe de comer só brócolis, de ser essa mãe, assim, eu assumi a capa da Mulher Maravilha por muito tempo. E é difícil, porque a Mulher Maravilha também pode deitar, ela pode chorar às vezes, a Mulher Maravilha pode talvez comer miojo, e aí tá tudo bem, porque é o que tá certo. Outro dia a gente faz brócolis, outro dia a gente põe essa capa e vai pro mundo, e a gente vai. Então, a gente precisa se permitir também, às vezes, descansar, sem culpa. E outro dia a gente limpa aquele espaço. Sim. E é esse lugar dessa flexibilidade, desse manejo, de conciliar sem a culpa. Se hoje eu vou trabalhar porque eu quero, tá tudo bem.
Hoje eu vou cuidar do meu filho e tá tudo bem. E quando eu tô cuidando dele, eu não vou me culpar porque eu não tô trabalhando. E quando eu tô trabalhando, eu não tô me culpando porque eu tô com ele. A gente precisa estar nesse espaço, desse momento de aproveitar a nossa vida realmente. E nessas rodas, essas mulheres têm espaço para falar sobre tudo isso, para falar sobre os desafios da conciliação, para falar sobre saúde mental. Então, as rodas hoje acontecem na primeira e terceira segunda-feira do mês, das 7 às 9, mulheres diversas de outros países, do Brasil. Então, também a gente consegue criar network, as mulheres conseguem criar diversas questões, projetos juntas, falar do que uma está vivendo, essa troca, através Às de vezes até é facilitação. divertido, né? Porque nem Super. tudo precisa ser difícil e É pesado. sempre divertido. É muito gostoso, porque quando você acha que é só você que carrega aquele peso, Sim, e aí você percebe que não, tem outras pessoas, sim. você divide, é como se você dividisse o peso, e aí fica um pouco mais fácil de carregar, né? Inclusive agora, dia 4 de novembro, a gente vai lançar uma segunda roda. Então estão todos convidados, inclusive meu Instagram é Simone de Fátima Terapeuta, porque por lá a gente também vai falando um pouquinho dessas rodas, porque é esse espaço para essas mulheres, para que elas possam pelo menos quinzenalmente ter um espaço para sentar, pegar o seu chá de camomila, fazer uma meditação, escutar uma música relaxante, ser mulher, para que ela possa parar e olhar. A todo encontro a gente sai com planos de ação, de que forma que ela vai, naquela quinzena, pensar nela mesma. Quem essa mulher é? O que ela quer? O que ela vai planejar para o seu futuro? De que forma que ela pode melhorar a sua maternidade, as suas experiências profissionais? De que forma que ela pode cuidar de si? Ter esse momento, seja colocar no YouTube uma aula de yoga, 15 minutos, uma meditação de 5 minutos e ler 2 livros, 2 páginas de livro por dia. Ela está cuidando de si, ela está respirando. E a gente precisa respirar, né? Inclusive no Mindfulness, que fala da atenção plena, desse momento, desse respiro. A gente precisa começar a respirar profundamente e viver a nossa vida. Muito bom. Simone, foi uma aula e foi assim, acho que 10 sessões em uma, para mim e para quem vai escutar, com certeza. Estou muito feliz, muito grata pela sua presença e por tanto aprendizado. Foi muito bom. Já começa a despertar várias coisas. É um tema que certamente segunda-feira nós na Prospect vamos conversar. Nós temos um ambiente muito interessante, porque a gente fala muito de mulher, mas ninguém está contra homem. A gente convida o homem a entender, a não julgar. Se só não julgar já está ótimo, mas que as mulheres se apoiem mais, se compreendam, né? E a gente investe tanto em tanta coisa. A gente faz rodas de network, a gente vai jantar. Hoje me apareceu aqui de manhã um convite para um jantar com 4 empresários, assim, e eu vi R$ 1.500 o jantar para estar na presença de 4 pessoas. Poxa, ter network, ter relacionamento é tão bom. Eu sei disso, eu vivo disso, né? Eu sou a pessoa de conexão comercial e empresarial. Mas o quanto 1.500 num renascimento ou em uma sessão, ou 20, ou 50, não estou falando de valor, mas o quanto isso investido em mim, talvez me daria mais chance de conexões melhores em outros canais. Então é tudo assim, questão de pensar, de avaliar, de olhar com cuidado, com inteligência para as coisas que a gente investe em nós mesmos, né? Porque é tudo questão de investir aonde pode nos dar um retorno desse investimento, em qualquer área da vida, né? O autoconhecimento é o melhor investimento que nós podemos fazer, né? Meus pais falavam isso, meu pai falava isso. Conhecimento, ninguém nunca vai te tirar, né? Sim. Meu pai falava uma frase, meu pai já falecido, mas ele falava assim, você pode sair de casa sem R$ 1 no bolso, mas saia de cabeça erguida. Então, assim, o que você está dentro de você, de propósito, de caráter, de conhecimento, é seu. Ninguém tira, ninguém mexe, ninguém abala. Então, assim, é muito bom. Investir na gente mesmo e é esse lugar, né, do investimento. Do autoconhecimento e do conhecimento. Porque se nós formos pensar, são coisas diferentes. Esse autoconhecimento, quem eu sou, porque tem muitas pessoas o que eu posso fazer, o que elas investem também só no conhecimento. E é um conhecimento interno. Uma pessoa, né, um conhecimento assim, você está na 5ª pós-graduação, você ainda não sabe o que você quer da vida, você não está feliz, você fez 5 graduações e não trabalha em nenhuma e fala o porquê disso. Então a gente também precisa pensar nesse conhecimento que é sim de suma importância. Nosso conhecimento, ele abre muitas portas, traz muitas questões. Importante pensarmos em quais cadeiras nós estamos sentando, quem são as 5 pessoas que nós mais convivemos,
porque isso diz muito de quem nós somos. Sim. Quais são as 3 pessoas que você pode contar hoje na tua vida? E esse processo do autoconhecimento, de quem eu sou, é muito importante, né? Que a gente possa se olhar, que a gente possa realmente olhar para nós mesmas e investir em nós. É isso. Simone, obrigada. Espero que todo mundo goste dessa conversa. E a gente fala, quando a gente fala muito que tudo é sobre o outro, né? Se transformar, se ajudar uma pessoa ou 1 milhão, já valeu muito a pena. Só a sua presença, para mim, já valeu muito, valeu meu dia. Obrigada, viu? Ah, obrigada, eu amei. Muito Você é bom. uma querida, uma mulher assim que eu admiro muito, muito mesmo. E que eu quero que muitas mulheres possam ter chefas igual você. Que elas possam realmente ter um ambiente de trabalho respeitoso, que elas possam viver sua maternidade com leveza, com respeito, sabe? Que ela não precise sofrer nesse processo, e que se ela tiver desejo em ser mãe, que ela possa vivenciar a sua gestação, a sua licença maternidade, o seu retorno ao trabalho Segura. com leveza, né? Se sentindo segura que aquele espaço está lá esperando ela voltar, porque ela é única e ela é respeitada onde ela está. Então, que a gente realmente possa ter mulheres, assim como você, inspirando outras. Você é uma mulher incrível. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você. Muito bacana. Muito bom. E espero que todo mundo aí possa, né? Eu acho que se faz sentido, que toque a sua alma, esse papo. A gente fez com muito amor, com muito carinho, para que realmente possa mudar o mindset, mudar chaves, né, trazer aí uma mudança no coração e na vida de muitas mulheres, para a gente viver uma vida com leveza, uma vida em paz e sendo quem nós somos e sendo quem nós viemos ser aqui. Né, que você possa realmente ser você, ser sem medo de ser. Porque muitas de nós, às vezes, não conseguimos chegar nesse lugar. E eu quero que realmente cada mulher possa descobrir o seu potencial e ser quem ela nasceu para ser. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente.